Maravilha. Gente, então é um prazer muito grande poder estar com vocês aqui novamente, retomando então o estudo do santuário. E dessa vez, eu não vou ter, eu não sei quem assistiu da vez anterior, eu tinha PowerPoints que eu colocava aqui na tela, e a gente então falando e discutindo dentro desses PowerPoints é, é, que a gente tinha ali. Só que dessa vez eu não vou ter PowerPoints, vai ser uma fala direta aqui comigo, dentro daquilo que a gente está propondo e fazendo aqui. Então, nessa aula de hoje eu me propus a falar um pouco sobre o método de estudo. Quando nós vamos estudar o santuário, o que que nós temos que analisar e o que que nós temos que ver para estudar o santuário? Um ponto importante que nós precisamos colocar aqui é o seguinte: o que que o estudo do santuário ele deve ou deveria fazer em relação a nós, em relação à nossa fé, em relação àquilo que nós cremos e aquilo que nós, de fato, buscamos vivenciar. Olha, para mim, eu não sei para você, o que eu busco propriamente dito aqui, só ver se eu vou conseguir ligar o ar condicionado. Onde está? Só um minuto aqui. Isso aqui está muito quente. Tá bom, depois eu resolvo isso. Não resolvi isso antes, agora não vai dar. Então, ou seja, eu busco no estudo do santuário uma compreensão mais profunda da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para o santuário, o que eu percebi ao longo da minha vida, é porque eu ouvi, todo mundo já ouviu sobre o santuário, já seja na igreja, seja estudando na Bíblia, seja lendo outros livros, talvez você já tenha visto muita coisa sobre o santuário. Mas eu entendo que o que nós vamos ter aqui nas próximas aulas, e serão mais de 20 aulas, então nós teremos 20 semanas pela frente, todos os sábados, a não ser que aconteça algum imprevisto realmente sério, que eu então peço para cancelar a semana seguinte, mas no geral, de uma forma geral, eu, eu sempre vou fazer do santuário eu vou fazer no santuário uma profundidade maior, para trazer detalhes que talvez nesses outros estudos os amigos e irmãos aí não tenham tido oportunidade de ver e ouvir. O que eu desejo no final desse estudo? Que você tenha se apaixonado ainda mais pelo plano da redenção, pelo plano da salvação. Que você tenha o seu coração seja profundamente tocado pelo Espírito de Deus, para que você enxergue através do santuário quem é de fato o Senhor Jesus. Eu tenho uma visão a respeito da palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus ela foi escrita, segundo o apóstolo mesmo, o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar. Ele vai dizer que aliás, acho que é Pedro fala, né? Que toda a palavra, toda a Bíblia, ela é útil para o ensino, para a arguição, para o direcionamento. Enfim, Pedro usa o Paulo, eu não me lembro muito agora qual dos dois, mas eu acho que foi Pedro, que ele falou que a palavra de Deus era como espada de dois gumes, que ela vai lá no profundo, dividindo ossos e medulas, e chega até o ponto mais profundo da alma humana. Só que quando eu olho a palavra de Deus, sim, eu entendo que ela foi escrita especialmente para nós. O próprio Jesus falando com os judeus, ele dizia, examinais as escrituras, Hebreus 4:12, ou seja, Maria, obrigado, foi Paulo que escreveu, pelo menos a gente entende que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Então, isso é muito importante colocar isso, que o próprio Cristo dizendo, que vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Eu acredito que o objetivo principal de Deus ter escrito a Bíblia, além de nos beneficiar, o principal alvo da Bíblia foi o próprio Senhor Jesus. Porque ele viria à terra como homem, e como ele saberia, como homem, o caminho a seguir, que profecia cumprir. Então, eu entendo que a palavra de Deus, ela foi escrita em especial para o próprio Senhor Jesus, para que quando ele chegasse aqui na terra, ele tivesse um manual no qual ele pudesse se embasar para fazer o que ele fez, para ele executar o que ele deveria executar e o caminho pelo qual ele deveria traçar. Quero também reforçar aqui um aspecto importante. Eu não sou teólogo, eu não sou pastor. A minha formação, eu sou psicólogo, eu tenho formação em análise e interpretação de perfil psicológico, eu tenho uma formação em neurociência, portanto, eu sou como vocês, eu sou um leigo como vocês. A única coisa é que eu fui estudar mais profundamente o assunto do santuário, porque eu sempre quis ensinar a Bíblia, mas ensinar o quê? O que está sendo ensinado por aí? Eu vi de tudo sendo ensinado, mas sinceramente eu não estou dizendo que não exista. Eu não tinha visto um estudo profundo a respeito do santuário. Por exemplo, o Rodrigo Silva ensina de maneira profunda a palavra de Deus, ele tem curso sobre isso. Eu, inclusive, fiz cursos com o Rodrigo Silva. Durante um ano, eu tive com ele vários cursos sobre, desde Gênesis até toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. Então, ele entra muito na arqueologia e realmente eu aprendi muito com ele. Então, tem vários professores por aí ensinando, mas o santuário, com essa profundidade, eu ainda não havia visto. Eu falei, opa, aqui tem uma oportunidade de eu entrar numa seara que talvez muitos não estejam entrando, ou que se estejam entrando, não estejam entrando com essa profundidade. É claro que vocês vão ver coisas que vocês já viram, ouvir coisas que vocês já ouviram, mas também vão ver coisas, com certeza, que vocês ainda não ouviram. Então, vamos começar perguntando o seguinte: quando você ouve a palavra parábola, de qual parte da Bíblia você se lembra? Pensa comigo aí. Eu tenho certeza que quando a gente fala em parábola, você volta lá diretamente para o Novo Testamento, principalmente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali, Cristo revelou verdades profundas, se você for lá estudar, através desse método. Mas também ele usava parábolas como meio de cumprimento da profecia de Isaías, porque Isaías dizia que ele iria ensinar por parábolas. Mateus 13 a 15, fala exatamente a respeito disso. Então, essas histórias que o Salvador contava, ela retratava os modelos de uma realidade. Porém, Jesus ele acabou usando métodos semelhantes com o antigo Israel lá através do tabernáculo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que Cristo sim ensinava por parábolas, mas não foi ali que ele começou a ensinar por parábolas. Ele começou a ensinar por parábolas, inclusive lá atrás, no próprio Gênesis, quando ele diz assim: a mulher, você ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Ali ele já estava utilizando uma figura de linguagem, ele já estava utilizando uma parábola. Mas o santuário é a ilustração mais abrangente do plano da salvação encontrado nas Escrituras. E vejamos por quê. Primeiro, a sua arquitetura intrigante, era muito intrigante, e todos os materiais exóticos, diferentes, que eram usados ali, era uma representação viva, como uma parábola. O plano formal, o seu design intrincado, os seus móveis, a colocação dos móveis, nós vamos ver mais à frente, por que a mesa ficava no norte e por que o candelabro ficava no sul, por exemplo. Então, ou seja, no sentido do sul do planeta, né? Os rituais complicados, o ministério organizados em 3 níveis, ou seja, pátio, santo e santíssimo. Tudo isso é uma parábola representativa do plano da salvação que nós encontramos nas Escrituras. O calendário de serviços diários, quando você olha todas as festas e todos os calendários, festivais anuais proféticos,
que abrangiam milênios. Ou seja, não há nada na Bíblia parecido com o estudo do santuário, seja pela arquitetura, pelos materiais exóticos, pelo plano formal dos móveis, pelo design intrincado, pelos rituais complicados, pelo ministério organizado em 3 níveis, pelo calendário de serviços diários, pelos festivais anuais proféticos. Todos esses elementos fazem do santuário a parábola encenada mais complexa que já foi inventada. Portanto, a importância de se estudar e entender essa parábola, que é o próprio santuário, nós vamos perceber por algumas evidências. Primeiro, aliás, evidências, o que te lembra? Evidências, né? Nosso querido Rodrigo Silva. O espaço dedicado ao santuário pelo Espírito Santo, desde o início das Escrituras, você olha, ele está lá. Você vê, por exemplo, o estudo, você começa a perceber o santuário lá no Éden. Por exemplo, o Éden foi plantado numa região, numa posição oriental. Quando você tem uma porta, você tem querubim, você tem espada flamejante. Quando o homem ele é expulso do jardim, você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Tudo isso já apontava para o santuário. Quando você olha, por exemplo, toda a confecção de altares, Abel construiu altares, Adão, com certeza, sacrificou em altares, os patriarcas sacrificaram em altares, Noé, quando saiu da arca, sacrificou em altar, Abraão sacrificou em altar, todos os... Então, você vai ver que há um histórico, há um espaço dedicado, aliás, a Abraão, diz a Bíblia, se não me falha a memória, em Gênesis 14 ou 15, ele é chamado de hebreu. Hebreu significa aquele que vem de fora. E aí a pergunta é, né? Por que eles olhavam para um homem que se vestia parecido com as pessoas da época, que falava a língua da época, que adorava um Deus como eles também adoravam, que sacrificava em altares, como seus conterrâneos sacrificavam? Mas por que eles olharam para Abraão e disseram: esse homem não é daqui? Vocês sabem por quê? É por causa do estilo dos altares que Abraão erigia, que ele erguia. Os altares dos pagãos eram altares muito decorados, cheios de guirlandas, cheio de riqueza, de ouro, de prata. Era assim, uma riqueza, né? Já os altares de Abraão, eles eram de apenas de pedra, simples, como tem que ser a adoração. Aliás, isso é um exemplo para o mundo cristão do dia de hoje. Você observa muitas vezes, você vai e vê aí pela internet e tudo mais, você às vezes, você observa certos cultos cheios de coisas, sabe? Cheio de luzes, cheio de... Tem até gelo seco, né? Gelo seco, luzes, um monte de enfeite. Olha para o altar de Abraão. O altar de Abraão era um altar simples, como tem que ser a adoração. A adoração ela tem que ser simples, ela tem que ser serena, ela tem que ser direcionada ao único que é digno de toda a adoração, que é Deus. Então, o que diferenciou Abraão das outras nações? O estilo do seu altar. Um altar simples, feito apenas com pedras. E, de novo, por que pedra? Porque pedra também representa o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja foi fundada. Ele é a rocha viva que sustenta a nossa fé, que sustenta a igreja. Então, a gente vai ver que Abraão, portanto, ele foi visto como alguém de fora por causa do altar. E aí eu pergunto, como anda a nossa adoração? Aliás, eu tenho falado isso em algumas igrejas. Nós não temos programação. Você já ouviu esse termo? Olha, a programação de hoje. Peraí, nós temos um programa ou temos uma adoração? O que nós vamos fazer no templo? O que a igreja faz no templo? Ela adora. Ela não tem programa. Não é um programa, ela tem uma liturgia da adoração.
mas eu vejo muita, é dia disso, dia da mulher, dia do jovem, dia da criança, dia do cachorro, dia do gato, dia do ancião, dia do pastor, dia de não sei quem, dia disso, dia daquilo, dia do desbravador. E o dia de Deus, quando é? Quando é o dia de Deus? Eu fico pensando nisso. Eu sou uma pessoa que eu tenho o dever e o direito de... Eu não critico de forma alguma a igreja. A igreja é de Cristo. Não tenha dúvida. A igreja é do Senhor Jesus. Mas eu critico as coisas humanas. As coisas que eu entendo que, biblicamente falando, não entram na minha cabeça. Para mim, o dia de adoração, que é hoje, o sábado santo do Senhor, é um dia de ir ao templo com o único intuito: adorar o nosso Deus. E tudo que for feito ali tem que ser feito com decência, com ordem e com simplicidade. Era assim, e por causa disso, que Abraão foi chamado aquele que não era dali, ele era de fora. Voltando, portanto, à questão do santuário, né? Você vai ver que centenas de alusões. O que é uma alusão? Alusão é informações, dados que se fazem ao santuário, são encontrados em quase todos os livros da Bíblia. Portanto, o santuário está do Gênesis ao Apocalipse. Ele está permeando, ele está ali andando, desfilando em toda a Bíblia e fornece, portanto, evidências, novamente eu estou usando esse termo, para alertar o leitor das Escrituras sobre a importância vital do santuário. Porém, no entanto, um questionamento deve ser feito àquele que estuda. E qual é o questionamento? Como entender esses símbolos? Então vamos lá. O tabernáculo, ou o santuário, ele não é feito de conceitos, como você, por exemplo, pega um livro de estudo. Você pega um livro de estudo e aí você vai procurar o conceito. Imagine que você está estudando linguística e você quer entender o conceito. O que é uma metáfora? O que é uma metonímia? O que é metanoia? O que é um sinônimo? O que é um antônimo? O que é uma prosopopeia? Isso você vai estudar na linguagem, ou seja, você vai, o que é uma coisa onomatopaica, né? Tal, é isso. Então você vai lá ver e ver o conceito. Bem, no tabernáculo estudante, ao contrário, ele vai encontrar mais de 200 símbolos e tipos que não se enquadram na categoria de conceito. E por causa disso, que alguns, por não entenderem estes símbolos, simplesmente ignoram o estudo do santuário. Ou muitas vezes eles denigrem, diminuem, erram a interpretação dos seus símbolos, e é por isso que, pelo fato do santuário estar repleto de símbolos e tipos, ele vai requerer do estudante, daquele que se aprofunda, que quer de fato aprender sobre o santuário, vai ter que ter uma abordagem diferente. Por quê? Porque suas imagens, ou seja, suas imagens de palavras, assim como ocorre no livro do Apocalipse, eu até, quando vou estudar o Apocalipse, eu entendo que o Apocalipse é uma grande parábola. Então, seja, suas imagens de palavras, assim como ocorre lá no livro do Apocalipse, com aqueles escritos apocalipse, tanto no Antigo, porque tem escritos apocalípticos, isso eu tenho que entender. Olha, tem um livro chamado Apocalipse, mas tem escritos apocalípticos, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Até nas parábolas de Jesus, você vai encontrar escritos apocalípticos. Por exemplo, parábolas do juiz, parábolas da porta, parábolas que Jesus vai contando, por exemplo, do casamento, parábola das bodas, são todas parábolas apocalípticas. E essas parábolas, para serem entendidas, elas precisam de uma visão criativa, senão elas vão permanecer sem sentido. Portanto, quando o estudante, como um garimpeiro, né? Quem conhece a palavra garimpo, já viu um garimpo, um garimpeiro, ele aborda com reverência as minúcias da palavra de Deus, com a convicção de que nada é sem importância, a sua busca, e isso eu vou repetir essa palavra, nada escrito é sem importância. Dia 3 de maio, fui convidado a pregar na igreja da Pampulha, da qual eu sou membro,
E eu vou dizer uma coisa, talvez nesse dia, viu, Paulo, você que gosta, se você puder estar lá, você vai amar, porque talvez tenha sido o sermão mais impactante que Deus já me permitiu ter contato. Então, assim, onde Deus me permitiu entrar muito profundamente em temas que eu vou conseguir, pela graça de Deus, ali, trabalhar isso de uma forma muito especial. Querido, desculpa, o culto lá Muito bem. começa às 9 Paulo horas, está com né? aberto, né? Ok, já fechou. O Maravilha. culto é 9 Paulo, horas. está aberto? Nove, Paulo Kochesh? Está aberto, isso. Paulo. Seu microfone está O aberto. culto começa às 9 horas. Você me fala o horário, é 9 Paulo horas? Kochesh. Seu microfone está aberto. Vamos descer aqui. Ele não ouviu? Maravilha. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, como eu disse, como um garimpeiro que aborda com reverência as minúcias da palavra de Deus, olhar os detalhes, com a convicção de que nada é sem importância, tudo tem importância. Quem busca isso? Essa busca prepara o caminho para o Espírito Santo, direcionar a sua imaginação para um veio de minério rico. Então eu espero que realmente Deus nos conceda luz para termos e para lermos esses profundos sinais. Agora, existem algumas regras para o estudo dessa simbologia. Então, vamos lá. Primeiro, quem está estudando deve orar constantemente para atingir aquele estado de espírito que permitirá que o Espírito Santo guie em toda a verdade. Então, oração para que o Espírito Santo guie em toda a verdade. Outra coisa, quando um significado não existe, ele deve ser deduzido, mas ele não deve produzir tensão, ele não deve entrar em conflito com outras porções das Escrituras que tratam do tema. Ou seja, se Paulo fala uma coisa e você tem uma visão, mas isso entra em conflito com o que foi escrito em Levítico, essa dedução que você tem, ela não faz nenhum sentido. Outra coisa, nenhuma interpretação deve ser proposta que sejam contrária ao conhecimento e experiências que já foram verificados. Cada passagem que trata do conceito deve ser aplicada com a ajuda de boas concordâncias bíblicas. Você deve ter boas concordâncias. Outra coisa, os contextos de cada passagem, do livro, do autor das Escrituras, como um todo, devem ser lembrados. Ou seja, o Rodrigo Silva fala muito isso. A maioria dos textos da Bíblia foram inicialmente escritas para as pessoas daquele tempo. Por quê? Foram usadas linguagens, simbologias, lugares, contextos que estavam relacionados a pessoas que viviam lá. Vou dar um exemplo das cartas que foram escritas às sete igrejas lá de Apocalipse. O primeiro contexto daquelas cartas são locais, mas elas são profeticamente aplicadas ao longo da história. Até porque nós, adventistas, nós temos uma abordagem profética historicista. Por exemplo, a gente tem que dar uma olhada no hebraico, no grego, para a gente consultar, para garantir que o significado das palavras sejam plenamente compreendidas. As gramáticas também devem fornecer ideias quanto ao conteúdo das frases e das sentenças, ou seja, você tem que ter uma boa visão de gramática. Outra coisa que você pode analisar são histórias confiáveis dos livros de arqueologia. Sim, eles devem ser estudados. Também deve ser avaliado o que a gente chama de a lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? Isso quer dizer o seguinte, que o contexto da primeira vez que a ideia é introduzida nas Escrituras estabelece o tom para o seu uso do restante da Bíblia, né? E também a lei da última menção, ou seja, aí você pega a lei da primeira menção, ou seja, qual foi o contexto da primeira vez que aquela ideia foi mencionada, e o último que ela foi terminada, isso deve ser levado em consideração. Então, o que é a lei? A lei da primeira menção, ou a lei da menção completa, também é outra coisa que a gente tem que avaliar, vai procurar alguma passagem nas Escrituras onde a ideia é discutida longamente. Ou seja,
Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Quando você olha, por exemplo, Jesus, Deus falando para Adão e Eva, ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que outras passagens da Bíblia vão discutir mais longamente esse tema? Quando você pega, por exemplo, Isaías 53, a profecia de Isaías 53, a profecia messiânica. Quando você vai nos escritos de Paulo, Paulo descreve isso mais longamente. É isso que você tem que fazer. E também nós entendemos que a profetisa Ellen White, ela traz muito conteúdo interessante que vai fazer com que a gente, comparando as escrituras, que é a nossa luz maior, e olhando para ela, que na verdade traz uma luz menor, que incide sobre a luz maior, nós temos uma compreensão mais ampla da palavra de Deus e das escrituras. Então vamos ampliar um pouco essa compreensão. Por exemplo, em certos momentos críticos da história, Deus desafiou seu povo a um estudo intensivo do santuário. Na verdade, ele ordenou, esse detalhe é muito importante, 2 vezes que o templo fosse medido. Eu gostaria de parar um pouco aqui e fazer um comentário com quem está com a gente aqui na sala, agora 61 pessoas. Meus queridos, por favor, esteja lá você fazendo o que você está fazendo agora, não sei, as câmeras estão desligadas. O que eu vou tratar agora vai te surpreender. Essa é a primeira surpresa que você vai ter nesse estudo. Então, aguça os ouvidos, aguça as intenções, porque, pelo menos para mim, né? Pelo menos para mim, foi uma agradabilíssima surpresa quando eu comecei a estudar. Sim, dia 3 de maio eu vou pregar na Pampulha, Paulo Cacheche, 3 de maio. Então, olha só, quem puder ir lá, será um prazer tê-los e vocês vão ouvir, pela graça de Deus, uma mensagem poderosa. E a mensagem não é do homem, ela é do Senhor. Então, vamos lá. Deus sempre ordenou, algumas vezes, que o templo fosse medido. Guarda essa palavra, que o templo fosse medido. Agora, imagina a cena. O Oriente Médio, ele estava em alvoroço. A crise caminhando rapidamente para a catástrofe. Jerusalém havia sido saqueada, o santuário de Jeová queimado até o chão. Eu estou falando isso aqui na época de Nabucodonosor. Muitos dos tesouros foram levados para a Babilônia, muitos do seu povo. E aí agora a gente vai... Estamos falando aqui de Ezequiel, estamos falando aqui de Daniel, ambos foram levados como cativos para a Babilônia. Enquanto o Ezequiel, estou falando de Ezequiel agora, enquanto o profeta Ezequiel, exilado, ele ficava pensando sobre o futuro sombrio, a inspiração concedeu a Ezequiel uma visão de um agrimensor. O que é o agrimensor? Aquele que mede, né? Um agrimensor celestial medindo um templo místico. Você vai ler isso e vai ver isso, se você quiser depois, em Ezequiel 40, do versículo 1 até o capítulo 47 e o verso 12. O profeta Ezequiel, então, ele foi instruído a observar cuidadosamente as dimensões de cada parte de sua estrutura imobiliária, bem como os detalhes dos ritos e do sacerdócio, desse templo místico. Veja, Ezequiel está em visão, ele está vendo esse templo místico, e Deus disse, olha os detalhes, olha a dimensão, olha a estrutura, olha o imobiliário, olha bem o detalhe, olha bem os ritos, olha o sacerdócio. E aí, o guia celestial, que estava dando essa visão a Ezequiel, exortou, aconselhou. Exortar é mais que aconselhar. Exortar é como dizer assim, você precisa fazer isso. É quase que uma ordem. Ele diz assim, filho do homem, vê com os teus olhos. Isso aqui é uma redundância, mas é um termo muito bonito. Ele está dizendo assim, é para você ver mesmo. Ouve com os teus ouvidos e põe o teu coração. Aqui é as emoções, porque as emoções são precursoras do comportamento, elas antecedem o comportamento. Em tudo o que eu te mostrar,
Pois, com a intenção de mostrá-los a ti, é que eu te trouxe aqui. E você vai observar tudo isso e você vai declarar tudo o que você vai ver à casa de Israel. E depois que todos os detalhes foram cuidadosamente medidos pela vara, por meio da vara celestial, Ezequiel usa esse termo, vara celestial. Ezequiel, guarda esse termo, o templo foi medido pela vara celestial. Guardar a palavra? Medido e vara celestial. Guardar? Medido e vara celestial. Guardem esses termos, porque eles são muito importantes, tá? Muito importante. Então, vamos lá. Depois que ele foi cuidadosamente medido por meio da vara celestial, Ezequiel foi capaz de realizar o que havia sido ordenado para contar aos israelitas sobre esse templo, sua aparência, suas proporções, ou seja, suas medidas, e que eles, olha que interessante, gente. Puxa, isso aqui é muito profundo. Quando Ezequiel mediu o santuário, ele compreendeu o grau da iniquidade do povo de Israel. Gente, isso é muito profundo. Isso me fez arrepiar. Eu falei, gente, quer dizer que quando você contempla e mede e analisa e avalia cuidadosamente, quando você mede por meio da vara celestial, você compreende e até se envergonha das iniquidades. Agora, meus amigos, esse conhecimento que a partir de agora nós teremos sobre o santuário, ele deve ser aplicado individualmente à vida interior. Jesus repetiu esse princípio vital, ou seja, de aplicar o que você aprende à sua vida interior, que só quando você aplica a sua vida interior é que você fundamenta a compreensão do significado das Escrituras. Olha o que está escrito em João 7:17. João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, olha isso, se alguém quiser, não é só saber. Aliás, do ponto de vista neurológico, nós que estudamos as neurociências e a psicologia, nós sabemos que aquilo que você só ouve e não coloca em prática, o seu cérebro entende que aquilo não é relevante, que aquilo não é importante, e ele não cria caminhos neurais no seu cérebro para que aquilo gere um comportamento. Ou Deus, através de Oséias ou Amós, eu sempre confundo esses dois profetas, ele fala assim: o meu povo pereceu porque lhes faltou conhecimento. Espera aí. Faltou conhecimento? Com tanto profeta? Torá, Moisés, os 39 livros do Antigo Testamento. Como é que para um povo que tem 39 livros falta conhecimento? É que Deus não disse: o meu povo perece por falta de informação. Ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí eu fui estudar o que é conhecimento. Conhecimento, gente, do ponto de vista neurológico, é uma mescla de duas coisas: informação colocada em prática. Você pode estudar sobre o amor a vida toda. Faça um
uma formação formal, faça uma pós, faça um mestrado, faça doutorado, você vai ser o maior especialista do mundo para falar sobre o amor. Mas se você não amar, não botar o que você aprendeu sobre o amor em prática, o teu cérebro vai entender que aquilo não é importante. Ele não vai criar caminhos neurais para que você comece a aplicar o que você aprendeu de forma automática. Quem esteve comigo nas aulas de emoções, eu falei que 95% dos nossos comportamentos já são automatizados. Então, por que às vezes é tão difícil fazer as coisas de Deus? Tão difícil obedecer, tão difícil amar, tão difícil suportar. Mas por que é tão fácil fazer o contrário disso? É simples, porque o contrário disso já tem caminhos neurais prontos no cérebro. Eles já estão lá. Ou seja, é automático, você não precisa ter nenhum esforço para fazer. É simplesmente, ou seja, alguém me agride, eu explodo com ela e revido no automático. E Jesus era o contrário. Jesus, quando alguém o agredia, lembra do soldado, quando deu um murro no rosto dele, falou: amigo, por que você está me ferindo? Quando Judas deu um beijo, imagina a gente, né, Johnny? Vem o Judas e dá um beijo na gente. Você vai dizer o quê? Ô, canalha, você está me beijando porque eu sei quem você é, bandido. A gente diria isso. Jesus falou assim: amigo, com um beijo você está traindo o filho do homem. Por que Jesus era capaz de fazer isso? Porque ele tinha caminhos neurais prontos. Sabe por quê? Porque ele dizia o seguinte: eu só estou aqui nessa terra para fazer uma coisa, para fazer a vontade do meu Pai. Quando a vontade do nosso Pai for a nossa vontade, então nós obedeceremos de maneira natural, mesmo tendo uma natureza caída. É no que eu acredito. É para lá que o evangelho tem que levar. Qualquer evangelho que te leve para um outro lugar que não seja a obediência é uma anátema. É uma mentira. É um engano. E essa é a minha grande preocupação hoje, na minha vida, é que os conhecimentos que a gente tenha, ou melhor, as informações que nós temos, não estejam sendo transformadas em prática, em conhecimento. É por isso que Jesus está dizendo o que aqui? Aqueles, olha só que interessante, olha que interessante. Ele diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, este vai conhecer a doutrina. Só vai conhecer a doutrina, e conhecer aqui é pôr em prática, aquele que de fato quiser fazer a vontade. A menos que o estudante esteja disposto, e aí eu pergunto aos 63 que estão nessa sala hoje comigo, você está disposto a incorporar isso que você vai aprender aqui em seu pensamento? A vontade de Deus, conforme revelada pela palavra inspirada? Então, se você fizer isso, o seu estudo o levará a um conhecimento que salva. Se você só estiver aqui para aprender mais um conteúdo e não colocá-lo em prática, esse conhecimento, eu lamento te informar, meu querido, mas ele não o levará. Não o levará ao conhecimento. Josué, eu acho que o Josué precisa desligar o microfone dele. Josué? Aí ela ficou batendo no buscador na bandeira. Aí eu vi. Josué Gomes. Já emudeci. Só que eu tenho que parar toda hora para vir aqui, né? Vocês têm que me ajudar e desligar o microfone de vocês, gente. Por favor. Senão, olha, toda hora eu tenho que parar. Isso é ruim. Porque isso causa como é que eu vou dizer, né? Só. Beleza. Ok? Vamos lá, então.
o arquiteto divino, ele acabou então dando instruções a Ezequiel, uma dica específica para o povo de Israel. Ele fala o seguinte: deixa-os medir o padrão. A pergunta que eu te faço é: quem é o padrão? Quem é a vara para medir o santuário? Lembra que eu falei que Deus ordenou 2 vezes que o templo fosse medido? 2 vezes. Quem é o padrão? Quem é a vara de medir? Bem, eu faço uma pergunta. Quem vocês acham que é a vara de medir? Quem é o padrão? O padrão pelo qual o santuário deve ser medido. Bem, gente, quem identificou esse padrão foi o próprio apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele fala que o padrão para medir o santuário é o próprio Jesus. Ou seja, a medição ou a investigação cuidadosa do tabernáculo de Deus, que se concentra em Cristo como seu centro e circunferência, levará o aluno aonde? Porque quando você entende que o santuário, que é para ser medido, medido é analisado, estudado, avaliado, mas medido pelo quê? Por uma vara, por um padrão. E qual é esse padrão? É Cristo. Então, quando você estuda o santuário, quando você mede o santuário, o padrão para medir é a obra, é a vida do Senhor Jesus. E é isso que levará esse aluno que estuda ao arrependimento e vai aprofundar. Vai lá no fundo. Vai aprofundar o seu amor pelo seu Salvador. O que eu mais desejo é que o estudo que nós fazemos aqui possa aprofundar o seu amor pelo Senhor Jesus. Nessa ordem divina, para Ezequiel medir o santo templo, ou templo, há 4 pontos que precisam ser cuidadosamente analisados. Então, eles se aplicam, inclusive, com igual força. Mesmo, eu não estou falando desse santuário só que Ezequiel viu na sua visão, que aconteceu na época do cativeiro. Ele se aplica, inclusive, a um santuário que 1000 anos antes fora construído no deserto. Primeiro, o templo deveria ser mostrado a Israel por Ezequiel, pois não havia nada de incompreensível nele. Ou seja, o santuário ele foi projetado não só para ser medido, ou seja, estudado pela vara ou pelo padrão que é Cristo, mas ele foi feito, não era só para ficar uma peça bonita lá no meio do deserto. Ele foi construído, certo? Para ser compreendido como um dispositivo visual complexo. Então, ele precisava, primeiro, um estudo detalhado. O santuário deve ser visto, porque como é que eu vou compreender o que eu não vi? Então, o objetivo desse estudo é, na imaginação, te mostrar como é que esse santuário é, para que o seu significado seja compreendido. E o profeta era o responsável por ensinar essas verdades à casa de Israel. Ou seja, o povo de Deus. Hoje, eu estou aqui, eu não sou profeta. Cada um de nós é um profeta. Eu estou aqui como um professor, como alguém que está ensinando. Mas cada um do povo de Deus deve investigar o santuário por si mesmo. Segundo, uma compreensão clara do templo de Deus e de tudo que ele envolve produzirá uma compreensão da pecaminosidade pessoal. E isso, por sua vez, levará ao aluno um sentimento de culpa e vergonha. O povo de Deus deve entender esse impulso da mensagem do santuário, pois é designado. Para quê? Por que o santuário é designado? Para restaurar e curar o pecador. Porque ele coloca o pecador em contato direto com o Salvador. Terceiro, essa compreensão das consequências do pecado ficará cada vez mais clara por meio de uma medição do tabernáculo.
E o povo de Deus deve compreender pessoalmente a influência desses ensinos do santuário em sua vida. E quarto, o foco dessa medição deve estar no padrão de onde a estrutura foi copiada. E isso levará a uma apreciação de Jesus e do que ele é e do que ele está fazendo por nós no santuário hoje. Meus amigos, sem um conhecimento pessoal do ministério de Cristo no santuário celestial, nos dias de hoje, o povo de Deus estará com certeza em perigo. Os detalhes da visão de Ezequiel no templo deveriam ser exibidos perante a casa de Israel. Essa recomendação é obrigatoriamente igual para o povo de Deus hoje. O escopo do ministério do nosso Salvador, o verdadeiro padrão, pode ser entendido por eles apenas por meio de profunda investigação. Através da investigação, o amor sacrificial do sacerdote, que ao mesmo tempo é vítima, que no caso é Cristo, despertará neles esse sentimento de culpa, apreço e também vergonha. Agora, será que só Ezequiel viu isso? Só Ezequiel enxergou isso? Claro que não. Na próxima aula, nós temos que encerrar agora, nós vamos estudar como Gabriel apresentou o santuário para Daniel. Para Daniel. Então, meus amigos, esta foi a aula de hoje. Uma aula ainda introdutória. Nós teremos algumas aulas introdutórias. Tá? Algumas aulas introdutórias. Porque é isso que eu não fiz no curso passado. Eu já fui entrando direto no santuário. Agora não. Eu vou dar várias aulas introdutórias para que a tua mente expanda. Para que você entenda a importância, o significado. Porque às vezes a gente fala assim, o santuário é importante. Tá. Quanto ele é importante? Por que ele é importante? Porque a gente fala assim, Cristo está no santuário hoje intercedendo por nós. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas é tão pobre no que diz respeito à imensidão do entendimento e do conhecimento que nós podemos ter. Então, só para adiantar para vocês, eu vou dar apenas alguns tópicos daquilo que vai ser estudado depois. É Gabriel apresentando a Daniel, depois apresentando a João. Nós vamos entrar profundamente nesse aspecto. Como é que nós temos que medir o santuário hoje? A vitalidade do tópico do santuário para esses dias. Nós vamos estudar também o santuário celestial. Opa! Será que realmente existe alguma coisa nesse sentido? Será que de fato existe um santuário no céu? E eu já vou até adiantar isso um pouco. Isso vai ser lá para terceira aula, talvez, nós vamos entrar mais em detalhes nisso. Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês sabiam que a ideia de um santuário no céu e a intercessão de Cristo neste lugar é uma mensagem exclusivamente adventista? E que nós somos extremamente criticados pelos nossos irmãos protestantes e evangélicos com relação a esse tópico, a ponto de uma das razões de eles nos chamarem de seita é por causa da doutrina, não, do estudo e daquilo que nós sabemos sobre o santuário. Só que eu vou mostrar. E aí se preparem. Acho que é na segunda ou terceira aula. Vai ter tanta Bíblia, tanto texto bíblico. Eu espero que vocês não cansem de tanto texto bíblico que a gente vai ver sobre um santuário no céu e sobre o ministério de Jesus nesse santuário. E tudo isso vai para preparar você para que quando a gente entrar no santuário propriamente dito, para estudar toda a estrutura do santuário, toda, porque a maioria dos estudos que eu vejo estuda assim,
estuda o cordeiro, estuda o sacrifício, estuda o altar, estuda o santo, o santíssimo. Ai, gente, é muito profundo. Nós vamos estudar muito, muito mais do que isso. Vamos compreender o que é o chifre representa, o que é a oração, como é que essa oração funciona, o que é o incenso, que tipo de produtos era usado para o incenso, o que é o estoraque, o que é isso. Nós vamos estudar cada detalhe do santuário. Então, próximo sábado, se Deus quiser, às 6h30, nós teremos sempre 1 hora de estudo, porque agora o pessoal tem que se preparar, né? Para ir para a igreja, para ir para o templo, eu sempre falo errado às vezes, para ir para o templo. Então, olha, queridos, espero que o estudo de hoje tenha sido uma bênção para a vida de vocês. Foi ainda uma introdução, mas eu espero que essa introdução já tenha feito a sua boca salivar de vontade de comer mais um pedaço desse bolo maravilhoso, esse bolo vegano que o Senhor Deus colocou na mesa para nós. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de começarmos o estudo do santuário. Obrigado, Senhor, por esse estudo introdutório e que esse estudo ele possa provocar mudanças profundas na nossa relação para com o Senhor e para com o próximo. Obrigado por essa oportunidade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou colocar agora, eu vou abrir o grupo do santuário só por alguns minutos para aqueles, vou fazer isso agora, para aqueles que querem, deixa eu ver aqui, para aqueles que querem enviar alguma mensagem a respeito desse tema, pode colocar aqui, mas só relacionado ao que você achou dessa primeira aula, qual foi o impacto disso na sua vida, para que as outras pessoas também possam ver e possam ter acesso às impressões que você teve desse primeiro dia. Está aberto já aqui, tá? Está aberto. Assim que vocês mandarem mensagem, depois eu já não permito, porque o grupo não é para ficar mandando mensagem, o pessoal sabe disso. É um grupo só para receber link e depois, no dia do curso, para dar as suas opiniões sobre o que você achou desse primeiro estudo. Mas vai ser muito bom. Deus nos abençoe a todos.